valentes. E dentro desses valentes, nós encontramos este homem aqui, que Davi relata, chamado Samar. Um homem chamado Samar, que entra na história e se torna um dos valentes de Davi. Porque naquele tempo, os 30 valentes, eles iriam para a guerra. Os 30 valentes iam para a peleja. Mas os 7 ficavam na retaguarda, cuidando do campo. Ficava na retaguarda, cuidando da família. Enquanto o rei ia para a guerra com os 30 valentes, os outros ficavam, aqueles que não eram tão focados, aqueles que não eram tão predestinados, mas eram valentes, ficavam ali na retaguarda, tomando conta do arraial. E nós vamos ver que num tempo oportuno, chega-se os filisteus. Os filisteus, quem eram os filisteus? Os filisteus eram os maiores inimigos do povo de Deus. A história diz que quando um filisteu nascia, quando uma criança filisteia nascia, ela já era treinada, ela já era colocada no coração dela uma vingança contra o povo hebreu, uma vingança contra o povo de Israel. Então você vê na história que o desafio do povo de Israel sempre foi com os filisteus. Você vê que o único povo que conseguiu tomar e levar a arca do Senhor embora foi os filisteus. Os filisteus eram os maiores oponentes do povo de Deus. E nós vemos agora Samar, este homem aqui, predestinado a um valente, que é citado na história, que aparece na história, numa narrativa linda. A palavra diz que Samar estava ali no campo de lentilhas, numa pequena terra. A palavra diz, numa pequena terra. E nós vemos aqui que este campo de lentilha, o que representa a lentilha? Eu posso te perguntar, você sabe quanto custa 1 quilo de lentilha? Quem pode dizer quanto custa 1 quilo de lentilha? Todo mundo vai no mercado ver o preço de tudo, mas de lentilha não. Mais ou menos, R$6 o pastor está falando. Não vê o preço do sal também, porque é uma coisa insignificante. Aí nós vemos que Samar, ele entra aqui no meio do campo a defender o campo de lentilha, enquanto os outros correram. Enquanto os valentes também correram, só ele ficou. Só ele restou ali naquele campo de lentilha. Sabe por quê? Porque lentilha não vale nada. Por que lentilha não vale nada? Porque aqueles valentes e todo o povo fugiu, porque para eles lentilha não valia nada. Fala para o teu irmão, lentilha não vale nada. Mais forte, igreja. Lentilha não vale nada. Então, como lentilha não vale nada, nós vamos ver aqui uma história. Deus, Ele sempre vai preparar alguém. Ele sempre vai começar a escrever a história da nossa vida. E a história da nossa vida não é feita deitado na rede. Não é feita tomando água de coco. A história da nossa vida é escrita no meio da adversidade, porque é a adversidade que vai te levar no pódio do Senhor, é a adversidade que vai te dar um prêmio da mão de Deus, é a adversidade que vai formar a tua história, formar a tua vida, formar o teu caráter, formar você como um guerreiro na presença de Deus. É a adversidade que te forma como uma pessoa capacitada a levar e a empreender tudo aquilo que Deus tem para a tua vida. É a adversidade, querido. Deus, Ele quer escrever a nossa história. Deus, Ele escreve a nossa história. E a nossa história é escrita com lágrimas. A nossa história muitas vezes é escrita no deserto. A nossa história muitas vezes é escrita no meio do abandono, onde todos nos deixam. A nossa história não é cantando sempre o hino da vitória. A nossa história é construída no meio da adversidade. Aleluia. É no meio da adversidade. Sabe por quê? Porque, querido, se você for analisar aqui, foi Deus que permitiu que os filisteus viessem contra Samar, para que o nome dele estivesse na história permanentemente. E eu quero te dizer que esta situação que você está passando, este momento que você está enfrentando, é Deus permitindo para Ele marcar a tua história e escrever uma história da tua vida de vitória.
Porque muitas pessoas falam, o diabo está vindo, o diabo está fazendo. Não, querido, vire esta página, troca esta forma de liturgia. É Deus permitindo isso que você está passando. Sabe por quê? Porque a tua história vai ser contada lá na frente como um testemunho de vida, para me edificares a muitos. Quantos eu poderia chamar aqui nessa noite e poderia contar o seu testemunho? Que passou o seu testemunho para alguém e aquela pessoa foi edificada pelo seu testemunho. Agora o seu testemunho e a sua história foi construída na bonança? Não, foi construída nas lágrimas, foi construída no calabouço, foi construída no deserto, aonde ninguém te viu chorar, aonde muitos te abandonaram. É ali que tinham os olhos do Senhor olhando para a tua vida. E tudo que você está passando nessa noite é permissão de Deus. Sabe por quê? Porque Ele está escrevendo a tua história. E sabe onde você vai parar? No pódio. Você vai receber vitória através dessa situação que você está passando. Glória a Deus. Querido, isso não é para te matar, isso não é para acabar com você. É Deus trabalhando na tua vida, é Deus edificando a tua vida, é Deus criando uma fortaleza em torno da tua vida. Sabe por quê? Porque você não sabe o que está te esperando lá na frente. Você não sabe o que Deus tem preparado para você lá na frente. E para receber tem que estar preparado. Ninguém recebe nada de Deus de qualquer jeito. Só recebe se for aprovado por Ele. Só recebe se for aprovado no meio da peleja e no meio da batalha. Porque o Senhor fala que o Senhor, Ele não está com os covardes. Porque se mostrares frouxo no meio da peleja, o Senhor não está contigo. Se te mostrares frouxo, querido, o prazer de Deus não está na tua vida. Porque Deus, Ele conta contigo. E tudo que vem sobre a nossa vida, nós podemos suportar. Tudo que vem contra a tua vida, você pode suportar. Querido, e outro item aqui, que me chamou a atenção quando eu estava lendo. Se você não está pronto para defender o teu campo de lentilha, você não está pronto para defender o rei também. Se você não está pronto para defender o teu campo de lentilha, você não está pronto para defender o rei também. Como assim, pastor? Queridos, tem pessoas que falam assim, puxa, o pastor me colocou lá para carimbar. Eu estou lá sofrendo naquele carimbo. Querido, lá é teu campo de lentilha. Carimbe da melhor forma. Mas eu estou na porta há tanto tempo, ninguém está me olhando. Querido, a porta é teu campo de lentilha. Faça o melhor naquela porta. Mas eu estou limpando o banheiro, ninguém está me vendo, o Senhor está te vendo. Sabe, lá é teu campo de lentilha. Faça o melhor, porque Deus está te vendo. Para muitos, aquele pequeno pedaço de terra que tinha lentilha não servia para nada, mas para Samar, só ele sabia o preço que foi para manter aquele campo. Porque a história diz que os filisteus esperavam dar a colheita para atacar. E quando todo mundo falou, não, esse campo não vale nada, vamos embora, vamos empreender força nessa batalha, para quê? Mas Samar sabia o valor daquele campo de lentilha. Aonde você está, querido, aonde te colocarem é o teu campo de lentilha. Mas eu estou evangelizando há quanto tempo e não tem ninguém para me ajudar. Continua, evangelize, faça o melhor, que é o teu campo de lentilha. Defenda o que é teu. Defenda o que é teu. Sabe por quê? Porque se você não é capaz de defender o pouco, sobre o muito Deus não te colocará. Se você não é capaz de trabalhar no pouco, sobre o muito você não vai ser colocado. Porque você tem que defender o que é teu. É pouco para as outras pessoas, mas para você é o teu campo de lentilha. Para ninguém pode não valer nada, mas para você é o teu campo de lentilha. Quer ver um exemplo? Um exemplo com a minha vida. Quando o pastor Gesiel falou assim, olha, tem uma igreja lá em Cubatão, está passando algumas dificuldades. Quero contar com você. Eu falei, meu Deus,
Estava com a agenda, com bastante pregação. Eu fui orar. Eu orei ao Senhor e o Senhor falou comigo. E eu falei, pastor, pode contar comigo. E quando eu fui com o pastor Gilberto, que eu entrei naquela água fria, querido, buraco, terra, lama, e nunca que chegava, eu falei, pastor Gilberto, onde é essa igreja? Não, filho, fique em paz, está chegando. Querido, eu quase bati lá no morro, lá no final. E quando eu cheguei lá, querido, uma igreja que cabia mais de 100 pessoas, um monte de cadeira vazia, só a dona do salão, para que a porta não fechasse. Aí ficou eu, o segundo, a esposa dele, a minha filha, porque eu era viúvo. E quando eu cheguei naquele lugar, eu olhei, eu preguei, e quando eu cheguei para aquela senhora, a dona do salão, eu falei, olha, vamos trabalhar, porque Deus vai mudar a história. Sabe o que ela falou para mim? O Senhor é mais um que está chegando e está falando a mesma coisa. Aquilo entrou no meu coração e eu falei, não, Senhor, eu não aceito. Porque o Senhor usou o pastor para me trazer para cá. E eu só saio daqui se o Senhor me tirar. Eu não vou correr deste lugar. Mas só Deus sabia quantas vezes eu ia para lá e a lágrima descia. Eu pregava para as cadeiras e as pessoas passavam na porta e davam risada e falavam assim, esse daí vai embora do mesmo jeito que os outros foram. Mas um dia Deus falou assim, vai lá para fora, evangeliza. Vai lá, ora pelos enfermos, porque eu vou fazer a obra neste lugar. E eu comecei a sair para fora, chegava lá domingo de manhã, 8 horas da manhã, só saía 11 horas da noite, quando atendia a última pessoa. Durante um ano, querido, todos os domingos, apenas o domingo que tinha vigília, que a vigília era do sábado para o domingo, e acabava às 6 horas da manhã, só neste domingo que eu não passava o domingo na igreja, mas nos outros era das 8 às 11 da manhã. Por quê? Porque lá era meu campo de lentilha, lá era a oportunidade que Deus estava me dando para a minha vida, lá era a minha faculdade, lá Deus contava comigo. Se eu não posso defender o pouco, Deus não me colocará sobre o muito. Se você não pode lidar com isso que você está fazendo, Deus não te colocará no muito. Porque para toda obra da nossa mão tem uma recompensa do Senhor. Quantas vezes alguém falou para mim, rapaz, você vai morrer naquele lugar, sai daquele lugar e entrega para o pastor. O meu carro se acabou lá, eu nunca cheguei para o pastor e falei, pastor, o meu carro está na oficina, me dá dinheiro aí para me arrumar. Nunca, porque eu sabia que foi Deus que me levou para lá, e Ele ia cuidar de mim naquele lugar. Ele ia cuidar de mim naquele lugar. O pastor perguntava, está tudo bem, mas só Deus sabia como estava o meu coração. Eu trabalhava, chegava às 6h30, trocava de roupa e ia para lá, 5 vezes por semana. Sabe por quê? Porque lá era meu campo de lentilha. Se você não pode cuidar das coisas poucas, você não pode cuidar daquilo que é do rei. Defenda o teu campo de lentilha, defenda o que é teu. Deus conta contigo. Tem tanta gente que chega, não, pastor, não quero mais esse trabalho, não, esse trabalho aqui está me cansando. Querido, é o teu campo de lentilha, é a tua oportunidade, é aí que Deus vai escrever a tua história. Sabe por quê? Porque quem apostaria em mim? Uma pessoa que chegou aqui sem conhecer nada, quem apostaria? Mas quando abriu a oportunidade, querido, eu entrei pela essa porta. Foi difícil, foi. Quantas lágrimas eu derramei naquele púlpito de água fria. Quantas lágrimas eu chorava lá, porque eu falei, Senhor, o Senhor me trouxe para cá. O Senhor vai cuidar de mim neste lugar. Eu não vou voltar, Senhor. Nem que eu morra aqui, mas eu não vou voltar. Eu vou esperar o teu tempo para a minha vida, porque eu sei que o Senhor é comigo neste lugar. E naquele tempo, querido, ainda não tinha esposa para chorar junto, para se consolar, para se confortar, não. Era eu e minha filha. Mas lá era meu campo de lentilha. Se você não pode cuidar do pouco, querido, você nunca vai alcançar o muito. Tudo que Deus coloca na tua mão, por mínimo que seja, faça o melhor. É o teu campo de lentilha. Para muitos podem não valer nada. Para muitos que olhavam para mim, até muitos que da minha família, rapaz, você vai morrer naquele lugar, sai de lá. Eu falei, não.